Bárbara, então, disseste numa entrevista, Começa logo mal. pronto, que eras periférica, hiperbólica, muito intensa e muito teimosa. Tudo verdade. Fica com algum medo ou com algum Autoconsciente. receio de te perguntar, mas afinal quem é que é a Bárbara Tinoco? Eu, por acaso, acho que essa é uma boa descrição. De facto, eu sou periférica e com isso eu quero dizer... Porque eu acho que às vezes as pessoas olham para mim e metem-me num sítio muito fofinho, também pela forma como eu me apresento e não sei o quê, mas eu sou uma pessoa da linha de Sintra, portanto, eu digo palavrões, eu exalto-me, eu falo alto, eu não sei como é que os talheres todos no restaurante, eu sou uma pessoa da linha de Sintra. E, portanto, cresci com todo tipo de pessoas à minha volta e é uma coisa que eu tenho orgulho. E isso é o ser periférica. Isso é o ser periférica. O ser hiperbólico é porque, imagina, existem 300 formas de contar uma história ou de dizer uma coisa a outra pessoa e eu escolho sempre a mais dramática. Sempre, todas as vezes. Portanto, eu costumo chamar a isso hiperbólico. É o adjetivo que eu dou a isso. Quais eram as outras? Já não me lembro. Havia várias nesta entrevista, Não, por acaso. teimosa Eu, sou... achei curioso, muito intensa e muito teimosa. Não, eu escrevi um poema há pouco tempo que dizia: os nossos defeitos são os outros que escolhem. E depois dizia: mas teimosia não é defeito, teimosia não é defeito. Tipo, era uma coisa assim meio engraçada. Em que estava a ser teimosa várias Sim, vezes. várias vezes. E eu sinto que, ou seja, os outros escolheram esse defeito para mim. Eu gosto de ver como uma característica boa. Eu gosto de pensar, sim, mas a minha teimosia também é o que me leva em frente, é o que me faz acreditar no meu instinto, é o que me faz correr atrás. E às vezes há um quê de provar que há um quê de competitividade, às vezes até com a nossa equipa, de não dá, então vai que eu faço e faço melhor. E eu sei que sou competitiva no sentido mais saudável da palavra, ou seja, no sentido de não é bem vencer os outros, mas é ter a certeza que eu dei o melhor quando me dizem que não dava para fazer assim. Nesse sentido, eu acho que sou competitiva. E intensa. Intensa, pronto, como vocês podem ver. Justifica-se a si própria. Justifica-se a si própria. Pronto, é isso, e autoconsciente. Eu acho que por acaso tenho muita autoconsciência de mim própria. No fundo, a Bárbara é como se fizesses muita autoanálise. Sim, o tempo todo. Eu acho que, sim, ou seja, acho que sou uma pessoa consciente, acho que devia fazer um bocadinho mais de terapia porque também tenho a mania que estou sempre certa e isso é uma característica de ser tinoco. Okay. É uma característica de família. E acho que às vezes é importante, eu acho mesmo importante nós conhecermos a nós, até mesmo pessoas que sentem, eu não preciso, eu já sei tudo sobre mim. E eu, quando fui fazer terapia, apercebi-me que na verdade descobrimos muitas coisas sobre nós, sobre os nossos medos. E eu sou uma pessoa muito medricas, portanto sou muito hipocondríaca e pronto, e tenho esta necessidade um bocadinho de controlar tudo e de fazer acontecer e de... pronto. Esse medricas... Eu sinto que isto é terapia também. Esse medricas, por exemplo, vai quase contra esta imagem intensa também que tu passas de ti e de mulher forte. Que medos é que tu tens? Tens medo, por exemplo, de subir ao palco? Não. Às vezes fico um bocadinho nervosa, mas é tipo, é mesmo antes de entrar e assim que piso o palco eu sinto que meto a minha cara de mentirosa confiante. Eu costumo dizer, assim, eu acho que é uma coisa engraçada que eu tenho pensado muito sobre mim, que é, eu sinto sempre que estou, não é a representar porque eu sinto que sou aquilo, mas que há um lado de mim que também não é aquilo e que ganha força quando quer dar um bom espetáculo e que quando quer surpreender as pessoas que vêm ver o meu público. E isso é tão importante para mim que eu sinto que me torno corajosa e que faço coisas. Sei lá, por exemplo, no campo pequeno eles subiram-me no arnês. Qualquer pessoa que tu perguntes da minha equipa e dissesse a Bárbara Tinoco vai subir no arnês, a primeira reação de todos eles foi: não vai nada. Ela tem medo, de certeza. Ou seja, eu sinto que quando quero impressionar principalmente o meu público, que eu fico menos medricas, mas eu na verdade eu não faço nada. Eu nunca vou ser apanhada a nadar com tubarões, a fazer uma viagem daquelas à Ásia. Nunca, eu não vou morrer assim. Não vou às Maldivas porque não há médicos lá. Portanto, eu tenho muitos problemas, na verdade, tenho muitos medos que as pessoas não sabem. E depois no palco sinto que é o meu sítio onde eu sou mais corajosa. E isso é uma das coisas que eu sou mais grata à minha profissão. Porque eu acho que se não fosse a minha profissão ficava dentro de casa e não saía. Começava a ganhar mais medos e mais medos. Ok, isso é giro, pode ser vestires a tua persona. É quase como se tivesse um alter ego quando estás em palco e quando estás a cantar. Sim, é um bocadinho. Tens algum nome não deixe de ser eu. para ele? Eu sei. Não.
Não, mas vou dar. Sinto que agora é preciso, não é? A Beyoncé tem um, não é? Ela tem. Pronto, Tem. adoro. A Beyoncé tem um. Qual Eu, é? eu agora não me lembro, mas ela tem um que acho que é super conhecido. Todos os fãs dela têm isso em mente, que eu agora não me lembro, mas ela diz que quando vai para o palco mete veste a capa daquela aquela super personagem, mulher, não é? e transforma-se naquilo, e depois quando sai volta a ser a Beyoncé normal. Isso faz sentido porque ela é uma compositora muito vulnerável e de facto nunca tinha pensado sobre isso e é muito interessante. Pronto. Já aprendi uma coisa hoje. Então, e diz-me, cantar e escrever música é uma concretização de um sonho antigo que tu tinhas desde sempre? Ou seja, eras uma criança que andava a chatear toda a gente para te ouvir e para ouvirem aquilo que tu já escrevias em miúda? Ou foi uma coisa que foi acontecendo progressivamente com o tempo e não desde pequenina? Olha, na verdade, música foi o meu único sonho. Eu só tive este sonho, nunca tive mais nenhum, mas este sonho era tão importante para mim, apesar de eu ser nova. Ou seja, tipo, eu acho que às vezes temos às pessoas tipo com 13 anos e assim, tipo, essa paixão que tu tens, isso vai passar, isso quando fores mais velho vais perceber, esse sonho que tu tens, ainda és muito nova, esse sonho é muito difícil. E então, como eu tinha muito medo que me dissessem isso, eu acho que só não contava a ninguém. Ou seja, obviamente as pessoas em casa sabiam que eu tocava guitarra todos os dias, que eu gostava de escrever canções, e era inevitável, porque eu fazia isso durante muitas horas, portanto era inevitável lá em casa saberem, mas eu nunca mostrava, tinha muita vergonha. Ainda hoje as pessoas que eu menos gosto de tocar é a minha família, porque se calhar também a opinião deles é mais dilacerante do que de uma pessoa que não me conhece tão bem. Então é as pessoas que o pior público. Eu quando eles estão lá eu prefiro pensar que eles não estão. E portanto sempre tive vergonha de dizer em voz alta que esse era o meu sonho, mas na verdade eu desde que sei escrever que escrevo poesia. Ou seja, está um bocado tipo no meu ADN, no meu sangue, não sei, eu sou neta de um cantor e de um poeta, portanto eu sinto que sou. É isso. Ainda te lembras da primeira canção que escreveste? Lembro-me. Olha, é uma história muito engraçada porque eu cresci numa família muito religiosa. E então a minha primeira canção foi O Orgulho dos Meus Pais, e a partir daí foi sempre a descer. E era uma canção assim meio religiosa da igreja, foi assim a primeira canção que eu escrevi, principalmente em português, foi essa. Não vou cantar porque é péssima. Não. Portanto, a partir daí, pelo menos para a tua família, foi sempre a descer? No sentido que as minhas canções não são muito religiosas, claro. Nem têm Okay. essa ambição. Qual é que é a parte que tem mais peso, a escrever ou a cantar? Para mim é escrever. Ou seja, eu sinto que podia viver sem cantar, mas não sabia viver sem escrever. Eu escrevo para mim, eu escrevo porque eu preciso. E há muitos compositores que dizem isso, e muitas das canções às vezes eu faço e penso, espera, esta se calhar não vou lançar, esta é muito pessoal, ou esta... Quando eu estou a fazer não estou a pensar na parte comercial da coisa, ou de como é que eu quero trabalhar a canção, estou só a escrever para mim. E às vezes as canções nem são boas, mas eu precisava mesmo de escrever sobre aquilo para viver, na verdade, para aceitar coisas, para pensar sobre as coisas, para deixar de estar triste com uma coisa. Parece que quando nós escrevemos e deixamos no papel, parece que sai uma coisa. E portanto tem essa coisa catártica, catártica, boa, à primeira. Como é que percebes que a canção está fechada? Ou seja, imagina, pode ser um poema, em verso, em prosa, ou o que for. Como é que percebes, pronto, cheguei, já está aqui tudo o que eu quero dizer, esta, siga para a próxima, como é que... É mesmo uma sensação e é mesmo instinto. Ou seja, há montes de canções que para mim já estão acabadas, mas para mim não estão porque eu não gosto daquela frase. Então, até eu gravar, sempre que há uma coisa que me irrita, tipo, odeio esta frase. Mas pronto, está aqui, rima. Mas eu odeio esta frase. Eu até, tipo, essa frase, eu sentir, mas é uma coisa de sentimento, ou seja, se calhar os outros até podiam gostar mais da outra frase. Sim. Mas, ou seja, não sei explicar, mas há um momento na canção que tu... Faz-te um clique. Faz um clique, tipo, é isto, está feito, eu gosto disto. E às vezes até lá... Eu ia te perguntar isto mais para a frente, mas acho que podemos falar disto já, que é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa que escreva também, os nomes das coisas têm um peso muito grande também, por exemplo, quando estás a começar um texto qualquer
e tens que dar um título a esse texto. Eu, por exemplo, se não tiver um título, o texto já foi, pode ser um problema durante uma semana, não há texto. As tuas músicas têm nomes muito curiosos. Como é que tu chegas aos nomes das músicas? O nome vem primeiro e depois vem a canção? É ao contrário? E como é que decides por aquele? Porque, sei lá, principalmente no Bichinho, são nomes muito catchy, obviamente. Sim. Como é que tu chegas lá? Sim, nesse disco, no meu primeiro disco, eu vou ser sincera, eu não sou muito boa a dar títulos a coisas, então no meu primeiro disco o meu pai deu o título de quase todas as canções porque eu teria escolhido outros títulos alternativos que não eram tão apelativos comercialmente. E ele escreveu, ou seja, ele escolheu Carta de Guerra para a música dos meus avós, que eu não tinha título. O Antes dela dizer que sim, eu queria chamar Ele Não Sabe o Nome Dela, e ele não me deixou. No meu disco do Bichinho já fui eu um bocado que escolhi todos. E sim, tem alguns curiosos e alguns nem estão tão óbvios na canção. Por exemplo, a última canção, Síndrome de Impostor, nem sequer diz isso na canção. Mas já vamos falar nela mais à frente. Ok, mas pronto, essa canção, por exemplo, eu sabia o que é que eu estava a escrever, que era sobre sentir, Síndrome de Impostor, e achei que era o título perfeito para aquela canção, porque o refrão era literalmente isso. Então achei... Eu gosto muito, às vezes, de dar títulos que não estão na canção, que é uma coisa que normalmente não se faz e não é muito catchy, ou seja, eu pelo menos irrita-me quando os artistas fazem isso, porque claramente aquela canção chama-se X e porque é que lhe deste o nome Y? Mas também pode ser uma coisa que faz com que tu vás ouvir a canção porque gostas daquele título. Sim, e pensas... mas e depois às vezes desilude. Às vezes a pessoa dá um título incrível, depois a pessoa ouve a canção e diz o título era melhor do que a canção. Mas sim, ou seja, por exemplo, Despedida de Solteira também foi uma canção que para mim aquilo era uma espécie de uma despedida de solteira, essa foi sempre a ideia da canção. Eu tenho um bloco de notas que está sempre aberto, que são frases ou palavras que eu acho incríveis, que eu gostava de tentar pôr numa canção, e eu tenho sempre escrito, e às vezes quando vou escrever uma canção, eu não sou uma compositora muito rápida, ou seja, eu posso demorar 3 dias a 6 meses a acabar uma canção, não sou muito inata. Então, às vezes, se eu estiver muito bloqueada, vou à minha lista de palavras que eu fui guardando ao longo do tempo e às vezes encontro lá coisas e penso, eu afinal adoro isto, e tento meter nas canções. E eu sempre tive a ideia de fazer algumas das canções que estão no disco, o Despedida de Solteiras era uma delas. Eu já tinha a ideia, eu queria escrever uma canção sobre aquilo. E depois era uma espécie de uma despedida de solteira. E depois, quando fiz aquela bridge e disse isto é a minha despedida de solteira, mais uma vez, rapazes, muito obrigada, é isto, aí foi o meu momento de esta canção está fechada. Boa. E pronto, e depois algumas, o Bichinho é uma homenagem ao meu bichinho, portanto, ou seja, aquela canção era sobre ele e era tão sobre ele que eu decidi, esta canção chama-se Bichinho, e quando eu disse as pessoas disseram, tens a certeza? E depois acabou por ser o nome do disco também pela ligação com a capa. Bichinho que é o nome pelo qual tu tratas o teu namorado. É a minha alcunha foleira para o meu namorado, é verdade. Não, quando as pessoas te disseram isso, tens a certeza, acreditem assim no sentido, tens a certeza, imagina que daqui a uns anos vocês não estão juntos. Mas lá está, eu sou artista. Tens que trabalhar com o que se passa contigo agora. E sou uma artista e sou uma compositora muito autobiográfica, portanto, se eu acho que se mentir às pessoas, as pessoas vão gostar menos, ou seja... Claro. É isso, eu sou intensa, eu estou a viver isto agora, estou a sentir isto agora, vai ficar aqui emoldurado. Se nos jangarmos, olha, pronto, eu acho que há namorados que eu tive, pronto, como toda a gente pode ouvir nas minhas canções, que de facto, pronto, eu podia fazer aquelas canções, mas eu acho que o Fiodor nunca vai ser essa pessoa, ou seja, mesmo que nós nos chateemos e mesmo que até aconteça uma coisa assim grave, eu acho que vai ser muito difícil para mim escrever uma canção má sobre ele. Ou seja, mesmo que eu fique triste e que nós acabemos pelos mais variados motivos, é uma pessoa que foi tão especial durante o tempo que nós estivemos juntos, e é especial, calma, nós não vamos acabar, está tudo bem, mas foi tão especial que para mim é muito difícil pensar em fazer uma canção má, ou seja, chamada não atendida. Eu tenho pena do meu ex, mas para o Fiodor eu acho que nunca faria uma canção assim. E ainda falas com esse teu ex? Não, não falamos, nem uma chamada, percebem? Nem me ligou, lançaste esta canção, cabra. Como é que falas tão à vontade destas coisas todas da tua vida? É mesmo porque queres que as pessoas que te ouvem tenham essa noção de que tu estás a ser verdadeira, que as tuas canções são verdadeiras? Não sei se vou dizer um disparate gigante, mas fazer um paralelismo com
a Taylor Swift e com a forma como ela compõe as canções dela, de certa forma, faz-te algum sentido ou... Não, sim, ela também é uma compositora muito autobiográfica e também durante muito tempo falou muito à vontade da vida. Eu acho que também é da idade, ou seja, eu acho que também não penso tanto sobre as coisas e tento ser só honesta, e acho que se eu sou honesta, alguém mais viveu isto, alguém mais pensa estas coisas, nós somos todos a mesma pessoa, na verdade, não é? Nos sentimentos e nas coisas, e portanto não tenho muita vergonha de falar sobre as coisas, não sei. Devia? Não. Deve ser por isso que as pessoas gostam, não é? À partida. Eu espero que sim, pelo menos eu tento ser o transparente dentro dos limites do aceitável. Gostas de estar em estúdio? Amo. Mais do que estar em palco? Eu costumo dizer, eu não nasci para cantar em palco, eu ganhei o gosto disso e hoje em dia, às vezes, tipo, quando já não canto há muito tempo, vou para o palco e penso, tinha tantas saudades de cantar. Ou seja, ganhei um gosto por montar espetáculos. Eu adoro pensar mesmo no conceito na concepção do espetáculo, o cenário, a ideia do espetáculo, a ideia da tour. Gosto da ligação de tudo. E depois gosto de interpretar o concerto. Mas estúdio, eu não sei explicar. Nós entramos em estúdio e ficamos dentro de uma bolha. Eu nem sequer penso em mais nada. Fico mesmo imersa. No palco também ficas imerso, mas às vezes, quando já cantaste muito uma canção, às vezes acontece, é uma coisa que acontece a todos os cantores, não me julguem, mas às vezes estás a cantar uma canção super triste e pensas, esqueci-me de trazer não sei o que para a estrada hoje. E depois sentes-te culpado e pensas, não, esta música é a preferida das pessoas, tens de estar concentrado, tens de sentir, tens de pensar no ex-mau, pensa no ex-mau. E é uma coisa que acontece a todos, ou seja, quando já cantaste muitas vezes, às vezes distrais-te, e no estúdio eu fico mesmo imersa e eu gosto mesmo do processo de fazer música. Eu adoro música, eu não saio de casa sem fones. Eu ouço música todos os dias, eu ouço música 2-3 horas por dia. Ouves a tua música? Não. Não, claro. Só enquanto estamos no processo, ou seja, quando estou a compor, preciso ouvir muitas vezes, até para perceber o nível de viciado que eu fico naquela canção, também me ajuda a perceber se... Viciado. Exato. Viciado, porque era a última pergunta que eu tinha para ti. Okay. Tu és uma pessoa de vícios, mas vícios saudáveis. E vícios rápidos. Pronto, e tanto quanto eu sei, a água das pedras, por exemplo, não é? Sim. Pronto. Também tens alguma canção que tu ouças sem parar, tal como bebes a água das pedras sem parar? Ou seja, eu sou uma pessoa de vícios rápidos, ou seja, eu fico obcecada com uma coisa e se calhar durante 2-3 semanas só existe aquela coisa, só existe aquele álbum, só existe aquela canção, mas depois mudo de vício. Mas eu fico obcecada assim por temporadas. Sim, eu às vezes, sempre que eu digo isso, eu penso, mas não sou assim com o meu bichinho. Okay. Vamos encontrando novas coisas para ficar obcecados sobre as pessoas que nós gostamos, porque as pessoas que nós gostamos também estão em mutação, não é? Claro. Então, mas e assim a última música em que tu estiveste viciada? Que está na minha playlist? Que tu andaste a ouvir assim loucamente? É assim, esta semana saiu o álbum da minha melhor amiga e apesar de nós mostramos quase sempre as canções todas uma à outra antes de saírem, mas por acaso deste álbum havia muitas que eu não tinha ouvido, porque ela acha que eu não gosto das canções dela metafóricas, que é a Carolina Deslandes, e ela lançou Calma, e uma coisa engraçada sobre o álbum, que é o que eu tenho estado a ouvir em repeat, mas todos os dias eu fico meio obcecado com uma canção nova, ou seja, havia as minhas preferidas, não é? Que era o Guardo Tudo, Borboletas, o Inquieta. E depois, agora eu tenho estado a descobrir os outros contornos do álbum e pronto. E agora, hoje é o Sem Mim, amanhã acho que vai ser o Afundar-me em Ti. Ou seja, isso é a coisa que eu gosto nos álbuns de conforto, é que tu vais sempre descobrindo canções novas dentro do álbum. O que é que são álbuns de conforto? Para mim, álbum de conforto, eu acho que toda a gente tem um, é aquele álbum que tu ouves quando estás cansado, quando estás triste, quando acabou o dia e precisas de um bocado de silêncio, mas não é mesmo silêncio, é só silêncio calminho. Ou seja, é uma música de conforto, que é uma música que metes... São os discos que eu ouço mais. Pronto, e agora adicionei o disco da minha melhor amiga, mas por exemplo os discos da Taylor Swift, o Evermore e o Folklore, são tipo os meus discos preferidos de conforto, tipo, ouço. Já ouvi demasiadas vezes. Não sei se é uma sensação, um pensamento recorrente ou se é só uma coisa sequer consciente, mas o que é que queres transmitir com a tua música? Também li numa entrevista que tu gostas de pôr a mulher fora do papel de menina inocente. O que é que isso significa? Ou seja, por acaso eu acho que as minhas canções têm várias coisas, porque a minha primeira canção tem uma frase um pouco machista
E depois depois no segundo disco já meto feminista em 300 canções. Mas eu escrevi aquela canção quando eu tinha 16 anos. A frase machista é as moças mais fáceis, engates mais rascas. E eu acho que nós não devemos mudar a história das coisas. E quando eu tinha 16 anos, eu cresci numa família muito religiosa, em que se dizia que os rapazes é que eram os encantadores que queriam levar as meninas, e as meninas inocentes, coitadinhas, que eram levadas. Este era o contexto que eu tinha em casa, e este era o contexto que eu ouvia à minha volta quando eu tinha 16 anos. E eu escrevi aquela canção, para mim. O engraçado é que eu nunca fui a rapariga da canção. Aquela canção é inventada e eu sempre senti que era um bocado as duas personagens, tanto era a rapariga como o rapaz, e sempre fui muito... Os dois. Sempre fui muito os dois, e para além disso sempre fui muito fora da narrativa da minha família na parte da religião. Portanto, ou seja, só que... E a Carolina diz muitas vezes, mas hoje já não escrevias. Eu, claro que não, mas eu também não vou apagar. Ou seja, eu também não quero apagar os livros que dizem coisas que eu não concordo. Ou seja, eu acho que eles têm de existir e nós temos de os ler, até para pensar, fogo, isto irrita-me, porque é que isto me irrita? E então, às vezes nos concertos custa um bocado cantar, mas eu penso, não vou apagar isto, mas... e acho que no resto das minhas canções, pronto, eu às vezes escrevo coisas que, por exemplo, no verso do Planeta, eu escrevi no estúdio e eu pensei, porque é que ninguém me impediu de lançar? Porque é um verso que é muito sexual, mas muito discreto. É verdade, está super discreta à superfície, não parece, mas depois eu vejo as meninas a cantar no meu concerto e eu penso, não cantes isso. Eu tento escrever um bocado como eu sou, ou seja, não estou a tentar ser mais evoluída do que aquilo que eu sou ou ter um pensamento, mas eu acho que sou uma pessoa bastante aberta e aberta à mudança e aberta a aprender as coisas que até posso não entender sobre todas as coisas que acontecem, e portanto acho que é isso que eu tento ser. E a questão do feminista eu acho que é a questão da igualdade em todos os casos, portanto, sim, sei lá, pronto, porque eu escrevi no Planeta, não sou menos feminista por ser do tipo que obedece, sei lá, porque eu acho que é uma coisa de, parece que também, pronto, lá está, é super sexual essa frase, e eu penso, porque é que ninguém me impediu, porque é que vocês não disseram, escreve outra coisa? Bárbara, respira. Estou vermelha, e no fim de respirares... Eu disse que era intensa, não disse? No fim de respirares, se quiseres... Está tudo bem. Pronto. Está tudo bem. O meu manager vai ver esta entrevista e vai pensar, esta miúda. Ok. No fim disso tudo que tiveste a dizer, o que é que queres deixar com a tua música? O que é que eu quero deixar com a minha música? Numa ou duas palavras, sem ser esse turbilhão de emoções todas que tiveram aí. Não, eu acho que na verdade é mais vulnerabilidade em todos os sentidos. Acho que essa é uma boa palavra para as minhas canções. Honestidade e na verdade algumas também só serem divertidas, às vezes não serem, se calhar não são super poéticas ou super profundas, mas sei lá, há momentos na vida que não são super poéticos e super profundos, e eu também gostava de fazer banda sonora desses momentos. Mas quem é que define o que é super poético? Isso é difícil, não é? Também? Sim. Sei lá, mas eu acho que consigo dizer quais é que são as minhas que têm um bocadinho mais de profundidade, e as minhas canções que são só divertidas. O Despedida de Solteira, eu acho que é uma canção divertida, é uma canção que pretende brincar, não é uma canção que pretende gozar com os homens, gozando, mas sim, não pretende, sim. Não tem essa pretensão. Enquanto se calhar o Síndrome de Impostor para mim é uma canção mais profunda, porque é sobre uma experiência super vulnerável minha de sentir que não sou boa o suficiente na minha profissão às vezes. E que na verdade eu senti que curei um bocadinho essa coisa ao escrever esta canção, por isso. Tu já abordaste mais do que uma vez essa questão de dizerem que tu fazias música levezinha. O que é que te apetece responder quando as pessoas dizem isso sobre a tua música? Até porque a arte normalmente é uma coisa muito relativa, não é? O que para uns é bonito, para outros pode ser muito feio. E acho que com a música é um bocadinho a mesma coisa, até porque tem um impacto diferente em cada pessoa, tem muito a ver com aquilo que tu sentes quando estás a ouvir uma canção. O que é que respondes às pessoas que dizem que a tua música é levezinha, sendo que eu não sei muito bem o que é levezinha, mas percebo mais ou menos o que é que querem dizer? Ou seja, a minha música não é muito intelectual, mas eu comecei a pensar, ok, e depois? Ou seja, talvez não seja mesmo, talvez não seja... se calhar não tem a complexidade harmónica que outras canções têm, se calhar não tem a complexidade lírica que outras canções têm, se calhar não é complexa sequer, mas eu acho que, na verdade, ou seja, o que eu sempre gostei mais em canções é
um autor conseguir fazer de uma coisa extremamente complexa e pô-la numa canção que fica extremamente simples. O aparentemente. O aparentemente. Ou seja, que uma pessoa de 7 anos consiga perceber uma coisa, a minha mãe que tem 40 e tal outra, e a minha avó que tem 60 e tal outra, e as três conseguem perceber a mesma canção, mas quer dizer coisas diferentes de acordo com aquilo que tu percebes da canção. E eu acho que isso é... para mim, isso é a magia... para mim, mas ou seja, não precisa de ser para toda a gente. Se calhar há pessoas que gostam de ter muitas interpretações, mas interpretações complexas, e se calhar para eles o gosto de fazer música está na complexidade. E eu acho que cada um de nós tem de fazer um bocado aquilo que quiser, e para mim está em tornar coisas complexas simples. E na altura também disseste, então escrevam vocês. Mas é assim, eu também era mais miúda. Eu acho que hoje não teria dito assim, ou seja, também era mais miúda, tipo que agora sou imensamente crescida. Mas eu sinto que cresci muito, ou seja, eu sinto que eu tenho 5 anos de carreira e em 5 anos eu sinto que sou outra pessoa ao longo dos anos todos e que cresci muito até a nível de compreender essas coisas. E na verdade, assim, eu amo música pop, é o que eu gosto, é o que eu ouço. Ou seja, claro que as pessoas que não gostam de música pop se calhar não vão gostar das minhas canções, sim, mesmo que eu goste das deles, que são difíceis e sim, complexas, sim, e não pop. Nunca vai ser o teu guilty pleasure, vai ser sempre o teu pleasure. Não, para mim pop não é guilty, nunca, eu amo. É por isso que eu gosto de fazer canções e ainda, tipo, eu fico mesmo feliz quando as minhas canções passam na rádio e não é porque... É porque eu gosto mesmo das músicas que passam na rádio. A minha playlist é igual à da minha irmã de 14 anos. Nós ouvimos as mesmas canções. E isso pode parecer estranho, mas não, é só porque nós as duas gostamos de música pop. Eu tipo meto a rádio a dar e eu estou feliz. Eu não preciso de ir procurar um álbum complexo de jazz. Eu gosto mesmo da música na rádio. Por isso é que eu acho que sou boa a fazer canções que são música que dá na rádio. Porque é o que eu consumo, efetivamente. É o que me apaixona. E se um artista que não fosse bem um artista pop, mas fosse um artista que tu até apreciasses, que os trabalhos tu apreciasses... Também aprecio, eu sou eclética. Pedisse para tu lhe escreveres uma canção, aceitavas? Claro, e é um desafio até às vezes escrever para pessoas mais velhas ou para pessoas que têm uma linguagem musical muito diferente da minha, e às vezes fico muito frustrada porque eu sei o que era mesmo fixe para aquela pessoa e não consigo escrever. Por exemplo, eu não sou uma compositora muito boa a escrever melodias longas. Eu sou muito silábica, e então adorava conseguir fazer música tipo Mariah Carey, tipo, não para eu cantar, mas para uma cantora que tenha muito mais extensão do que eu tenho e que tenha muito mais aptidão para isso do que eu, e não consigo, e irrita-me não conseguir ser mais versátil ou não conseguir escrever um género que eu também gostava de escrever e não consigo. Há alguém para quem tu gostasses de escrever uma canção? Gostava muito, ou seja... A maior parte dos artistas que eu gosto são compositores e para esse eu não gostava de escrever canções porque eu gosto de ouvir as deles, mas amava escrever para a Sara Correia e estou sempre a tentar e é mesmo difícil escrever para ela, mas eu gostava e nós somos amigas e até já a convidei para cantar uma canção e pronto, e estamos aqui e um dia vai acontecer, mas lá está, gostava imenso de escrever para ela. Olha, vai acontecer de certeza, porque entretanto tu só tens 24 anos, mas já te aconteceram não sei quantas coisas. Como disseste, já tens 5 anos de carreira, já ganhaste uma série de prémios, agora vais receber outro prémio, sendo que este prémio da GQ vais recebê-lo no ano a seguir à Gulbenkian ter recebido o prémio. Que responsabilidade é essa que tu sentes, tão nova ainda, mas já com um percurso um bocadinho vincado, não é? Que responsabilidade é esta, se é que sentes em receber o prémio logo agora a seguir à entrega do prémio à Gulbenkian no ano passado? Não, eu quando recebi o prémio, eu fui ver quem é que ganhou sempre antes, porque eu, ou seja, tinha noção que eram só homens que ganhavam. Não sei porque, achava que era um prémio masculino. E depois vi que o ano passado foi a Gulbenkian e eu pensei, como é que eu ganhei este prémio? Alguém se enganou, carregaram no botão errado do computador. Assim, eu sinto-me mesmo honrada porque isto foi sempre aquilo que eu quis fazer e eu acho que tenho tanto medo que acabe a minha carreira e as pessoas dizem, pá, que parva, não sei o quê, mas a verdade, as carreiras acabam, as nossas carreiras artísticas têm um fim inevitável, seja pela idade ou por uma escolha que fizeste mal ou por uma coisa que disseste mal numa entrevista e de repente cai toda a gente em cima e as coisas acabam. Eu tenho tanto medo disso, eu dou tanto valor à minha carreira e eu sinto-me tão feliz de
Pá, é que quando eu digo que sou cantora, parece que é a brincar. Parece que eu tenho um emprego a brincar. E, pois, a minha profissão, pois, eu sou cantora. E que eu quero só dar o meu melhor em tudo, ou seja, não é ser a melhor em tudo, é dar o meu melhor, ou seja, surpreender o meu público, estar sempre a fazer coisas novas, desafiar-me a mim, sair da minha caixinha. E eu sempre disse que queria fazer muitas coisas, então eu estou a aproveitar todos os segundos para poder fazer todos os sonhos que eu tenho desta profissão, para se um dia acabar eu sentir, ok, acabou, mas eu não tenho nenhuma amargura deste percurso. Fiz tudo aquilo que eu queria. Isto é a única coisa que eu quero dizer quando a minha carreira acabar. E então receber este prémio, eu costumo dizer, eu acho que os prémios são sempre um bocadinho injustos, não é? Porque havia outras pessoas que mereciam mais, se calhar, do que eu, mas sabe bem ser reconhecido, e ou seja, eu sinto que sou uma pessoa que dou mesmo tudo à minha profissão, e eu vivo para a minha profissão. Eu acordo a pensar nisto, eu deito-me a pensar nisto, eu passo os meus dias a pensar nisto. E então, obviamente que nós não faço isto pelos prémios, nem pronto, faço isto porque é mesmo aquilo que eu sou apaixonada por fazer. Mas quando eu soube que ganhei, obviamente fiquei muito feliz. Também não vou dizer que não fiquei, né? Fiquei feliz, ok, olha, estás a fazer alguma coisa bem, porque este prémio só recebem, todas as pessoas que receberam são pessoas que eu respeito. Ganhou o Dino, ganhou o Clemente, tipo, são pessoas que eu admiro e que eu amo as coisas que eles fazem. A Gulbenkian, pronto, eu estudei música clássica e eu sei perfeitamente o que é que representa a Gulbenkian e todos os projetos super interessantes que eles fazem, e eu acho que não sou nem metade interessante, nem um quarto se calhar. Juro, eu pensei, pronto, nem um quarto interessante eu sou da Gulbenkian. E portanto fiquei contente e agradeço muito por me terem dado este prémio a mim. Calma que ainda não o recebeste. Ok. Pronto, se ainda quiserem voltar atrás depois desta entrevista, olha, depois desta entrevista que é boa. Olha, a Bárbara que apareceu na The Voice e que encheu os Coliseus e que lançou o álbum Bárbara e que lançou o Bichinho, é a mesma Bárbara? Não, de todo. O meu primeiro disco é um disco em que eu não sabia bem ainda, não percebia bem como é que funcionava o meu trabalho, no fundo, porque isto não tem manual de instruções. Tu vens, cais de paraquedas e de repente, isso é incrível. Dance Monkey. E portanto eu tive de aprender coisas, e fazer o meu primeiro disco foi aprender. O meu segundo disco foi um disco que eu fiz cheia de medo e a achar que estava péssimo e que ninguém ia gostar do meu disco. Portanto, eu espero que o terceiro já seja um disco que eu possa dizer, não, eu pensei nisto tudo e estou muito orgulhosa e já sem medo. Mas, ou seja, não sou de toda a mesma pessoa, eu mudei muito. Ou seja, eu passei de uma miúda que vivia em casa dos pais e não sabia quanto é que se pagava de conta de luz, para uma pessoa que tem uma carreira e que tem responsabilidades e que agora sabe quanto é que se paga de conta de luz. Eu acho que agora digo que eu acho que as pessoas só são crescidas quando pagam contas. Até aí nunca és crescido, só quando passas a pagar contas e tens responsabilidades é que eu acho que tu cresces mesmo, é que dás um salto. E pronto, e eu, para além de ter a responsabilidade de pagar contas como todas as pessoas, ainda tinha a responsabilidade acrescida de não estragar a minha carreira, e graças a Deus tenho... Calma, Deus, pais, não se entusiasmem, foi um graças a Deus espontâneo. Tenho um manager que é a melhor equipa que eu podia ter escolhido para... O que é que querias dizer com não estragar a tua carreira? Pá, não cometer nenhum erro, não é? Não lançar a música errada muitas vezes, não dizer a coisa errada numa entrevista, não vestir uma coisa muito ridícula que toda a gente gosta contigo e tu fiques triste. Pronto, há várias preocupações que nós temos na nossa profissão, não é? Fazer um bom espetáculo, tipo, a coisa que eu mais odeio é acabar um concerto e sentir que não foi bom o suficiente. É a coisa que mais me deixa chateada, porque enganámos hoje numa coisa que eu senti que estragou a harmonia do concerto, ou por, pronto, pelos mais variados. É a coisa que mais me enerva na minha profissão, é eu sair de um concerto e sentir que não foi bom o suficiente para aquelas pessoas, que aquelas pessoas mereciam melhor. E portanto, pronto, é isso. Tenho uma pessoa na minha vida que é o Pedro, que me ensinou tudo aquilo que eu sei sobre a minha profissão, mas mais do que isso, que é uma pessoa que eu confio a 100% e ele em mim, ou seja, ele confia em mim em tudo que é artístico, eu confio em ele em tudo que é decisões importantes. É ele que escolhe as músicas que vão para a rádio, porque os artistas são as piores pessoas a escolher os seus próprios singles. Ah, é? A minha melhor canção nunca é a que toda a gente gosta, para mim.
Por acaso, há bem pouco tempo também vi uma entrevista da Taylor Swift em que ela dizia exatamente o mesmo. Que muitas das vezes as preferidas dela não eram as do público e que de vez em quando elas alinhavam-se. E que depois, então, sim senhor, alguns singles eram os que ela queria que fossem singles, mas não tinha essa ideia, por acaso. Sim, alguns, pronto, eu mais ou menos concordo, outros, eu por exemplo... Porquê que achas que isso acontece? Não faço ideia, eu acho só que é difícil tu avaliares o teu próprio, até porque tu tens uma ligação emocional às coisas. Como se fossem teus filhos, não é? Exatamente. Eu, por exemplo, dizia que o Chamada Não Atendida era um bom lado B do meu disco. Okay. E toda a gente disse, pronto, coitada, deixa que nós tratamos disto, ok? Tu faz só as canções e depois nós... e pronto, e é nesse sentido que eu acho que é importante ter uma pessoa que tu confias 100% e cegamente e ela em ti. Ou seja, e às vezes um faz mais força para um lado, outro faz mais força para o outro, e é dessa junção que sai... e toda a nossa equipa, e todo o trabalho de uma equipa, tipo, eu às vezes faço contas de quantas pessoas é que eu trabalho. No meu campo pequeno trabalhamos mais do que 100 pessoas, tipo, são muitas pessoas a trabalhar, eu sou mesmo pequena. Em tamanho tens o quê? 1,60 m? 49. Ai! 1,49 m. Tenho 100 e tal pessoas a trabalhar para mim num dia, não é suposto. Vamos ultrapassar este detalhe. Pronto. Já disseste que quando começaste eras um bocadinho insegura. E voltando um bocado àquilo que falámos há bocado sobre o síndrome do impostor, a canção que tu tens neste álbum, o que é que fazes quando ainda duvidas de ti própria, quando tens aqueles momentos em que não estás... Será que as pessoas estão a notar outra vez que eu não sou assim, afinal não sou assim tão boa, que eu agora falhei isto e ai. Não, o que é que eu faço? É assim, eu só aceito que sou assim e eu acho que isso na verdade é uma coisa que me salva de me tornar insuportável. Portanto, eu gosto dessa característica minha. Eu gosto de não sentir que sou a maior ou que sou a melhor em alguma coisa, porque também lá está, como eu tenho o lado da teimosia, quando me dizem, olha, isso não vai ficar bem, ou isso não dá para fazer, eu sou tão teimosa que é tipo, ai, não dá? Então não vais fazer, não é? Faço eu, vou lá e faço. Mas se não for... Mas de resto, eu gosto de sentir, tipo, aí esta canção, pronto, é uma cançãozinha. Eu gosto de sentir isto porque acho que é importante para me manter, ou seja, porque eu mudei, mas eu sinto que no essencial não. Eu sinto que sou a mesma miúda da linha de Sintra, e a mesma miúda que vive em casa dos pais, e a mesma miúda periférica que fala demasiado alto e diz muitos palavrões. E rápido, mas é porque eu estou nervosa, vocês percebem? É aqui que as pessoas percebem quanto eu dou valor a terem dado este prémio, porque eu estou muito nervosa com esta entrevista. Eu tinha lido alguns que tu falavas super rápido, mas pronto, eu percebo, mas falas super rápido. Peço perdão. Não, ótimo. Falo rápido. Mas de que forma, apesar de teres continuado a ser a mesma miúda da linha de Sintra, eu acho que graças a tu insistires nesse tema, de que forma é que, quer dizer... Imagina, eu acho que é impossível tu ires na rua e ninguém saber quem tu és, não é? Portanto, há um nível de fama que entrou de repente na tua vida que há que equacionar. Como é que isso mudou o teu dia-a-dia e as tuas rotinas? Não vou ao shopping ao fim de semana. Pronto, eu acho que isso é só sensato, porque ao fim de semana não é nada uma boa ideia ir para o shopping. Se calhar... Sim, se calhar evito sítios às vezes que, ou seja, nos momentos que eu sei que posso ser mais abordada, se não me está a apetecer, porque pronto, eu não escolhi essa fama, não é? Aconteceu. Eu não adoro, por acaso, ou seja, porque lá está, eu sempre fui discreta, é como eu estou a dizer, eu vou de pijama, as pessoas acham que eu estou a brincar, eu não estou a brincar, eu saio, a minha casa é aqui e o supermercado é aqui, eu saio de pijama, eu compro o pão de manhã e eu volto para casa. Toda a gente acredita, nós vimos o ex-ministro Galamba de pijama a ir passear o cão, portanto a partir daí tudo é possível. Portanto, exatamente, eu sou essa pessoa também, e eu sou descontraída e às vezes, pronto, e sou até, ou seja, eu gosto que obviamente tu gostas que as pessoas te reconheçam e que gostem de ti, que digam, gosto daquela tua música. Pronto, às vezes não te apetece tirar foto porque estás muito feia naquele dia, ninguém gosta de tirar fotos quando está muito feia naquele dia, mas... Pronto, mas é uma coisa que faz parte e eu acho que há um período de habituação e isso mudou muito na minha vida e eu tive de me habituar e há uma fase que é mais frustrante, eu consigo admitir hoje, porque não tens controle e eu gosto de controlar tudo, como já deu para perceber nesta entrevista. Mas depois de te habituares,
começas a aceitar e a ficar mesmo feliz. Mas de facto há ali um período de habituação e eu sei que o tive e pronto. Quando estás, eu não me lembro do nome dele, por isso desculpa, vou utilizar o nome mais fácil. Quando estás tu e o bichinho. É Fiodor. Exato. É mais difícil quando, por exemplo, te tentam de fotografias, etc. E tu tentas um bocadinho, pensas, ok, agora estou aqui com o meu namorado e lá vêm estas 137 pessoas pedirem-me fotografias quando eu só estava a tentar jantar e só estava a tentar passear. Como é que é essa parte? É assim, o bichinho, ele é uma pessoa muito divertida. E ele diz sempre, queres tirar uma foto com a Bárbara Bandeira? Todas as vezes, diz. Ele gosta de brincar, como nós temos nomes parecidos. Ela teve sempre, eu tive a entrevistá-la aí nessa cadeira há 2 meses. E ele diz sempre, pronto, anda lá a tirar uma foto com a Bárbara Bandeira, eu tiro. E ele, como arranjou essa piada, que eu sinto que já é uma piada de pai, calma, que já é meio piada de pai, como ele arranjou essa brincadeira, ele diverte-se. E às vezes, quando ele sente que não é mesmo momento, porque há momentos que são despropositados, só que as pessoas, pronto, é aquele momento que têm, não vão ter outro, portanto aproveitam e ele protege-me. Então acho que funcionamos bem. Okay. Não, ele é querido nesse sentido, não temos esses problemas. Até porque ele acompanhou, ele toca com a Carolina dos Landes, ele tocou 8 anos com ela, ele sabe como é que é. Portanto, ele teve 8 anos a preparar-se para namorar comigo. Ok, pronto, acho uma ótima forma de ver a coisa. Ele teve 8 anos a preparar-se para namorar contigo. E eu também tive muitos anos a preparar-me para namorar com ele. Eu acho que, não sei se toda a gente sente isso quando encontra a pessoa certa, mas eu senti. É provável. Quando eu o encontrei e quando começámos a namorar, eu pensei, parece que a vida toda eu tive-me a preparar para encaixar contigo. E se fosse há 3 anos, nós nunca namoraríamos, nem sei se éramos amigos, digo-te já. Olha, por falar tanto na Bárbara como na Carolina, e também foi uma pergunta que eu fiz à Bárbara, por acaso, é que finalmente as mulheres estão a ocupar um lugar muito fixe na música atualmente. Há cada vez mais e melhores, tanto cantoras como compositoras. O que é que achas deste momento para as mulheres na música e porque é que achas que está a acontecer agora? Eu acho que está a acontecer um bocadinho no mundo todo, pelo menos é isso que eu sinto. Ou seja, acho que as mulheres ganharam coragem assim para esta profissão e para ser compositoras e para lançarem as suas coisas. Ou seja, quando eu era pequena, eu digo isto porquê? Porque quando eu tinha 16 anos, eu achava que eu não podia ser música porque eu não podia ser como o Miguel Araújo, porque ele era um rapaz. E o meu sonho era ser como o Miguel Araújo, ele é o meu compositor que mais me inspirou e que mais me ensinou sobre fazer canções em português. E portanto eu achava que era um bocado impossível porque eu também não tinha muitas referências femininas. Tinha uma Mafalda Veiga que eu gosto muito e tinha algumas americanas, mas não tinha muitas referências em português. E depois, já quando eu tinha 18 anos, a Carol lançou Casa e a Luísa também lançou discos, a Bárbara também mais tarde, mas pronto, nós temos praticamente a mesma idade, é diferente. E portanto, eu acho que o que eu sinto agora é que há muito mais raparigas a não ter medo de mostrar as suas canções e a gravar as suas canções e a investir nelas. Mas achas que é só elas não terem medo ou elas se calhar também não tinham espaço? Antigamente. Não sei, eu acho que sempre gostámos de ouvir mulheres cantar, não é? Não. A indústria é que talvez não lhe desse espaço, não sei. Não sei, eu acho que não é isso. Ou seja, eu acho que quando um artista tem de ser um artista é. E quando o artista não tem de ser um artista também não é. Ou seja, eu acho que as coisas acontecem porque têm de acontecer. E acho que todos os artistas que eu conheço é tipo, obviamente tu tinhas de ser artista e ainda bem que és. E há outros que eu sinto, olha, ainda não és, mas eu acho que vais ser, ou pelo menos fazia-me sentido. Eu não sei bem responder a isso, na verdade. Ou seja, eu só fico contente de saber que somos mais mulheres a compor, tantas como os rapazes, e que o fazemos tão bem como os rapazes e que isso nem sequer é uma questão. Isso para mim é bom. E que pelo menos passam a sensação de cá lugar para todas, não é? Que não é aquela competitividade das são mulheres, vão se lixar, não é? Sim, as pessoas dizem muito isso, mas eu nunca senti isso. Ou seja, a Carolina, eu falo muito na Carolina, mas tipo, nós passamos muito tempo juntas, as pessoas têm de perceber, nós somos mesmo melhores amigas, falamos todos os dias. E ela, no início da minha carreira, havia muita coisa. Eu cantava uma música dela e uma música da Luísa Sobral no meu concerto. E a minha banda disse-me: olha, não toques essa da Carolina, tipo, já vos comparam muito, já dizem que vocês são muito parecidas, não cantes essa, canta outra. E eu pensei: mas porquê?
Então, e qual é o mal? Comparar? Eu adoro a música dela, se me compararem, para mim é bom. Olha, que bom. E quando nós nos conhecemos, até já fomos meio de pé atrás uma com a outra, porque tanto nos diziam ao ouvido, pois, mas olha que esta quer-te roubar o lugar, olha, faz música parecida com a tua, ou não sei o quê. Porque às vezes o problema está nas outras pessoas, não é? Não está em vocês. Sim, e depois nós conhecemos-nos e ficámos amigas no dia, tipo, fomos lanchar uma vez e ficámos amigas para todo sempre, e somos super parecidas, portanto, eu percebo que nos comparem, porque nós costumamos dizer que somos a mesma pessoa. Nós temos gostos iguais, é tipo, o livro que ela gosta eu amo, fomos descobrindo depois esse tipo de preferências. E então eu nunca senti essa coisa de as mulheres querem se lixar ou não sei o quê. Nós até temos muitas conversas no sentido de proteger a nossa amizade dessas coisas. Ganhaste um prémio, olha, foste tu, olha, ela é mais velha, se fizer ela, eu costumo dizer, olha, se foste tempo tu a fazer tudo primeiro do que eu não me importo, tu és mais velha, estás cá há mais tempo, tipo, eu não tenho essa coisa, obviamente. E ficamos contentes uma pela outra e puxamos uma pela outra e a competitividade em nós é boa, porque é uma competitividade de fazer diferente. E fazer diferente é uma coisa desafiante e de se fazer diferente também é o que nos faz evoluir. Portanto, eu sinto que é uma simbiose artística que nós criamos sem querer, que nos obriga a sair do que já é expectável de nós até. 2 coisas só para terminar. Okay. Primeira, o que é que te falta fazer? Assim, pelo menos ou que nos possas contar assim para os próximos tempos que tenhas aí na calha. Assim, eu por acaso, eu tinha assim uma bucket list de coisas que eu queria fazer na minha profissão. Tinhas todo o ar de ter uma bucket list, desculpa. Claro, sim. Que era fazer um musical, e vou fazer para o ano, com a Carol, lá está. Fizemos nós a música, chamámos um escritor que é o Gonçalves, e fizemos nós a música e vamos interpretar, e era um sonho que eu tinha. Ok, quando é que vai estrear? Não posso dizer. Ok, nem o nome? Não. O nome sim, chama-se A Madrugada que eu Esperava, passa-se no tempo do 25 de Abril, mas como é óbvio fomos nós as duas a fazer, é uma história de amor. E esse é um dos projetos que eu estou muito orgulhosa e muito contente de fazer. Pronto, queria fazer a maior sala do nosso país, não é? Acho que toda a gente sonha com isso. Altice Arena, vou fazer, para o ano está marcado. Espero eu que não vão só 12 pessoas, mas está marcado. E estes eram assim, ou seja, já fiz muitas salas e agora sinto que tenho de inventar sonhos novos, tenho de procurar coisas que eu... há um que eu gostava de escrever um livro de alguma forma, não sei bem como. Acho que também todas as pessoas que escrevem têm um bocado esse sonho. Talvez um dia, mas para já não tenho tempo. Desculpa, eu tinha-me esquecido completamente de perguntar. Tu, quando escreves, tens que estar sozinha, tem que ser à noite, tem que ser tipo numa cómoda, como o Fernando Pessoa, em pé, tipo, pode ser, é num sítio qualquer, é de qualquer maneira, como é que é? Eu não tenho regras, não gosto de escrever à tarde, porque é a hora da sesta, né? Ninguém gosta de trabalhar às 2 da tarde. Eu acho que é universal. Eu sinto que os espanhóis, é uma das coisas que eles têm razão, é na sexta. Não gosto de escrever à tarde, mas de resto, gosto de escrever de manhã. Eu deito-me cedo, acordo cedo, gosto de trabalhar mais ou menos a todas as horas. Se tiver de escrever à tarde também escrevo, só acho que sou menos produtiva. Não tenho regras, não tenho assim, se não for com esta luz neste sítio, com esta pessoa... E tens o caderno, não é? Onde tens coisas escritas e as palavras que tu gostas. É no telefone já, tudo. É no bloco de notas do iPhone. Que dor. Eu quase já não uso caderno. Mas diz-me que ainda tens um caderno. Nós vamos-te oferecer um caderno, não há problema. Obrigada. Pronto. O caderno eu uso mais para quando preciso desenhar, tipo, ou seja, por exemplo, o meu stage plot, fui eu que fiz. Eu não sei desenhar, portanto eu desenho como eu sei e depois decifro para a pessoa que tem de interpretar o meu desenho. E uso mais para essa coisa que é mais visual e que eu não consigo fazer no iPhone, mas para escrever já não uso, é tudo no telefone e eu faço tudo um bocado ao mesmo tempo. Não tem regras. Olha, Bárbara, a última pergunta é um clichêzinho. Aliás, todas são, não é? Hoje em dia eu tenho sempre que eu fazer uma entrevista, tenho sempre aquela sensação, uau, toda a gente já perguntou isto. Não, mas estas foram muito boas, estas perguntas. Havia algumas que eu nunca tinha respondido. O maior clichê das entrevistas dos últimos 2 anos, tenho a sensação, porque vejo sempre em todas, é o que é que tu dirias à Bárbara de 14 anos? Eu sei responder muito bem essa pergunta. Eu diria tipo, diverte-te.
não trabalhes já. Não trabalhes já tanto, porque tu quando chegares aos 21 vais trabalhar e não vais tirar férias. Portanto, eu acho importante aproveitares a tua adolescência para brincar, para te divertir, para beijar na boca, mais. Beija mais na boca. Tiveste imensos namorados, não tiveste? Eu tive imensos namorados, mas beija mais. Ok. Beija mais na boca. Vai-te fazer falta. E eu acho que diria... para não ser tão insegura, só que não ia servir de nada porque eu não me ia dar ouvidos a mim própria. E eu acho que foi uma coisa importante no meu processo de crescimento. Portanto, não, mas essas eu daria, tipo, pá, diverte-te mais, não esteja já tão preocupada com o futuro. Aproveita esta idade, que é mesmo para aproveitar. Ok. Estamos. Mas tu tiveste imensos namorados. Foi muito bom. Foi muito fixe.